A partir de agora eu estou fazendo a gravação da nossa videoaula. Eu peço encarecidamente que quem tiver alguma dúvida, que por favor, pode abrir o microfone e perguntar, assim vai ficar gravado o seu áudio e vai poder ouvir, porque eu não coloquei o chat para ficar aparecendo lá na telazinha, tá bom? Então, só para efeito de teste, para ver se está capturando, vocês podem só mandar um alô aí para mim, para ver se eu estou pegando o áudio de todo mundo. Oi, testando 1, 2. Oi, Edson. Pronto, estou pegando o áudio de todo mundo. Então, beleza. Então, eu sei que quando vocês quiserem fazer a pergunta de vocês também vai aparecer no vídeo. Tá, pessoal? Então, beleza. Então, eu vou tentar, antes de começar a resolver alguns exercícios, eu vou tentar fazer um apanhado, um pouquinho do que a gente tem nesse capítulo, fazer um esclarecimento do que a gente tem estudado nesse capítulo, e assim a gente pode levantar ponto a ponto as dúvidas, e depois a gente passa para os exercícios. Tudo bem para vocês, se a gente fizer nessa dinâmica? Sim. Ótimo. Perfeito. Então, assim, esse é um capítulo em que, essencialmente, a gente vai trabalhar o conceito de energia, e ele, a princípio, é um capítulo bem extenso, mas, felizmente, o assunto da próxima semana é conservação de energia, então, meio que eles se conversam, os assuntos, e eu posso distribuí-lo ao longo dessas 2 semanas. Então, eu posso colocar os vídeos, vai servir tanto para essa semana quanto para outra, e não vai ficar tão pesado. Então, eu vou aproveitar hoje aqui para a gente discutir um pouquinho, e caso falte alguma coisa, eu posso fazer um vídeo complementar para a gente discutir mais. E se vocês quiserem, na próxima semana a gente também tem nosso encontro ao vivo. Tudo bem, gente? Então, esse capítulo, ele vem conversando sobre a parte de energia de um sistema, tá? E, essencialmente, dentro desse capítulo, ele divide em 10 tópicos, né? Mas esses 10 tópicos a gente consegue juntá-los e organizar melhor. Então, primeiro a gente fala sobre a definição de energia. Então, ele define o que é energia. Depois, ele apresenta um tipo de energia para a gente que ela é chamada de trabalho. Na sequência, ele fala sobre uma operação matemática que é chamada de produto escalar. Depois ele fala sobre um outro tipo de energia que está associada ao movimento, que é chamada de energia cinética, onde ele verifica que existe uma relação entre essa energia cinética e o trabalho, através de um teorema. Depois ele fala sobre um outro tipo de energia, que é chamado de energia potencial. Também fala sobre um conceito de forças conservativas e não conservativas, então vou colocar aqui não conservativas, onde depois ele mostra a relação entre essa energia potencial e a força conservativa, então vou colocar aqui força conservativa. Depois ele fala sobre a energia potencial para forças gravitacionais e elétricas e, por fim, o diagrama de energia. É óbvio que nessa nossa aula de hoje eu não vou conseguir abordar tudo, mas não tem problema, porque eu consigo pelo menos trabalhar essa parte. E na outra semana, o assunto dessa semana, eu consigo pegar esse restante. Diante disso, o que eu vou fazer? Essa nossa lista dessa semana, ela estava com a entrega para o sábado que vem, correto? Confirmem para mim no áudio, porque eu não estou vendo o chat. Beleza, então eu vou fazer um pequeno ajuste nas questões que eu escolhi para deixar englobando apenas esse pedaço aqui, tá? Para que essa aula de hoje auxilie vocês a resolverem exercícios associados a esse lado, tá bom? Depois eu vou juntar com a outra lista, vocês vão ver que não vai ser muito, mas vou conseguir colocar tudo isso aqui junto com a outra parte. Por quê? A outra parte que nós vamos estudar é a parte de conservação de energia.
Então, meio que eu posso precisar, eu posso colocar esse outro lado que eu marquei, esse daqui, ó, tá bom? Vou colocar seta para indicar. Então, eu posso colocar esse lado junto com o assunto dessa próxima semana, que não vai ter prejuízo, e pelo contrário, vai ser até melhor para a gente conversar. Então, eu vou considerar o assunto dessa semana sendo apenas essa parte de definição de energia, a parte de trabalho, produto escalar, energia cinética e trabalho e energia cinética. Tudo bem, gente? Eu acredito que vai dar uma desafogada para vocês e tira um pouco da preocupação. Então, peraí, professor, as questões que estão pré-definidas lá, o senhor vai alterar? Eu vou alterar. Bom, eu vou alterar. Algumas podem ser que fiquem mantidas e outras com certeza vão mudar. Aquelas questões que não são relacionadas à energia cinética e trabalho, elas não vão ser mais consideradas. Eu vou tirá-las, vou deixar para um próximo momento e vou trabalhar só a parte de energia cinética e trabalho. Por que eu fiz isso? Para diminuir um pouco o conteúdo que vocês estão vendo e que essa aula de hoje justamente ajude vocês. Como ontem nós não tivemos o nosso encontro, isso de certa forma prejudicou o aprendizado de vocês, então eu achei melhor fazer esse pequeno ajuste. Todos de acordo ou vocês preferem que eu mantenha como estava? Não, tá ótimo, professor. Não, tá ótimo. De acordo, professor. Caso alguém... Eu só tenho uma dúvida. A videoaula que você vai disponibilizar sobre esse assunto, ela já é de agora ou vai ter duas? Essa de hoje e uma próxima com conteúdo só? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar fazer hoje uma explicação juntamente com resolução de exercícios, tá? E vou tentar fazer uma videoaula apenas com a parte de teoria, tá bom? Se no final da aula de hoje vocês acharem que deu para entender o que a gente fez hoje, eu não coloco a parte de teoria. Tá bom? Tudo bem. A gente vai vendo, independente de como for, se eu achar que faltou alguma coisa, eu faço um vídeo complementar. Tá joia? Certo. Então, beleza. Então, assim, pessoal, basicamente, quando a gente está estudando energia, o que é que a gente está fazendo, tá? Bem, em linhas gerais, até agora, o que nós tínhamos um objeto que a gente queria estudar. Então, esse objeto ele tinha uma certa massa. A gente fazia com que agisse sobre ele um conjunto de forças. Então, aqui eu estou só representando pela força resultante. Isso vai produzir um movimento numa certa direção, que é o mesmo da força resultante, e isso vai apresentar uma aceleração. Tudo bem? Esse objeto ele podia ter uma posição inicial e depois de um tempo, sofrendo a influência dessa força, ele ia ter uma posição final. Tá? E como que a gente estudava esse tipo de problema? Bem, a gente estudava isso inicialmente entendendo quais eram as forças que agiam sobre ele, né? Forças que agem. Depois a gente construía o diagrama de forças associado, então você tem o diagrama de forças. E aí, por fim, você aplicava a segunda lei de Newton, né, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, você terminava o seu problema aqui. Uma vez que você encontrava essa aceleração, se você quisesse descrever o movimento, você tinha que usar as equações da cinemática. Então, aí dependeria do seu problema. Se tinha aceleração nula, se não tinha aceleração nula, a gente resolvia. Tudo isso que a gente está fazendo aqui, na física, a gente chamou essa parte de dinâmica. Ok? Certo. Beleza. Agora, a gente pode olhar para esse mesmo problema, mas antes de eu falar, deixa eu explicar uma coisa, né? Quando a gente resolve a dinâmica, tem um objeto que a gente precisa ter aqui, ou conhecer, né? Que é a força, essencialmente, mas a gente tinha também um problema, porque tanto força quanto a aceleração, então tanto esse objeto quanto esse objeto, ou o deslocamento com que isso era feito, todos eles são vetores. O que isso quer dizer? A gente precisava de direção
sentido e módulo, né? Ou intensidade. Tudo bem, gente? Não é um problema trabalhar com vetores, porque quando você trabalha com vetores, você tem que saber decompor, você tem que trabalhar com as componentes, você precisa trabalhar com eixo. Isso dá uma dificuldade, porque às vezes você pode confundir, você pode pegar uma componente que não é, você pode pegar outra componente, enfim. Isso gera uma série de dificuldades para a gente. Agora, será que existe uma maneira da gente estudar esse mesmo problema, mas sem falar de vetores? Existe. E essa forma é você usando o conceito de energia. Quando a gente usa o conceito de energia, a gente pode revisitar todos esses problemas de Física 1 utilizando uma abordagem muito mais simples, sem falar de vetores, e o principal, conseguindo encontrar as mesmas respostas. Como assim? Bem, primeiro, a gente tem que entender o que é energia, né? A energia, ela não é uma grandeza física que tem uma definição muito bem elaborada, né? Bem definida. Você não tem como dizer, olha, energia é isso. O que a gente sabe é que a energia é uma quantidade física, é um número que a gente utiliza para descrever o nosso sistema. Então, por exemplo, se um corpo está parado, a gente fala, olha, ele tem uma certa energia. Se o corpo está a uma altura, a gente fala, olha, ele tem uma outra energia. Se ele está se movimentando, ele tem uma energia. Então, a gente sempre associa a quantidade de energia que um objeto tem ao seu estado em que ele se encontra, se ele está em repouso, se ele está em movimento, se ele está a uma altura, se ele está carregado, se ele está descarregado, se tem uma mola ligada a ele. Normalmente a gente associa a energia a esse estado de um sistema. E o que a gente entende como sendo um sistema? Um sistema pode ser um corpo de massa m, tudo bem? Pode ser dois objetos, pode ser três, enfim, pode ser um conjunto de objetos juntos. Isso é muito relativo, vai depender do problema que você está trabalhando. Então, nesse caso aqui, a gente está dizendo que esse nosso objeto ele tem uma quantidade de energia, vou dizer que ele tem um número associado a ele que eu chamo de energia. Eu não sei ainda como calcular esse número, porque dependendo da situação, esse nome que a gente vai dar para a energia, ela pode ser diferente, tá? Agora, o que eu posso fazer é relacionar esse número a tudo o que a gente aprendeu até agora. Veja que até esse momento a gente aprendeu sobre leis de Newton. Então a gente já sabe o seguinte, que se nós aplicarmos uma força, lá vem eu falando de força de novo, mas se eu aplicar uma força nesse objeto, nós sabemos que ele vai produzir um certo deslocamento nele, né? Ele vai produzir um movimento, ele vai andar numa certa direção. Eu vou colocar aqui, ó, nosso objetinho de massa m de novo. Então ele vai ter andado uma certa distância. Tudo bem? Veja que para ele fazer esse deslocamento, foi necessário, tem duas formas de você observar isso, né? Você pode falar que ele teve esse deslocamento em função da força que aplicou, ou você pode falar o seguinte, olha, eu apliquei uma força nesse objeto, mas eu transferi uma quantidade de energia para ele, e essa quantidade de energia que eu transferi, ele utilizou para deslocar. Veja que se eu não transferisse nenhuma energia para ele, ele simplesmente permaneceria parado. Todos vocês concordam comigo e entendem meu raciocínio? Sim ou não? Sim. Sim. Professor, a gente pode dizer que energia é um tipo de força ou vice-versa? Não, você não pode dizer que é um tipo de força. Mas você pode falar que quando você aplica uma força, você, com a força, está transferindo uma energia para aquele objeto. Entendi. Tudo bem? Porque, veja, se eu calcular, lembra, existe uma outra força que age sobre esse nosso corpo de massa M, que é a força-peso. Acho que não deu para ver, né? Eu coloquei
pegar um azul aqui. Pronto. Todo mundo consegue ver o azul? Dá para enxergar o azul? Sim. Quais são essas duas forças que estão na cor azul? A que está apontada para cima é a nossa força normal. E a que está apontada para baixo é a nossa força peso. Nesse nosso exemplo, essas duas forças, elas produziram esse deslocamento na horizontal? Não. Não. Então, elas não transferiram energia para esse corpo, concordam? Sim. Então, veja que pensar que energia é um tipo de força não é uma boa definição. Concorda? Eu não vi quem me perguntou, mas... Fui eu, professor, e sim, eu concordo. Então, assim, mas a gente sabe que uma consequência de aplicar a força sobre um objeto é que você, de certa forma, está transferindo. Essa é a única forma de transferir energia para ele? Não, a gente pode transferir energia na forma de calor. Eu poderia aquecer ele e aí, por algum motivo da sua estrutura ou alguma coisa, ele receberia essa energia na forma de calor e podia entrar em movimento. Não é esse caso. Aqui a gente não está falando desse tipo de energia. Mas poderia acontecer, concordam comigo? Sim, professor. Poderia colocar uma pilha nele, ele ia receber uma energia elétrica e ia utilizar essa energia elétrica para converter em movimento de alguma maneira. Mas, de novo, não é o caso que a gente está fazendo aqui. A gente está trabalhando com um tipo específico de força, de energia, que a gente vai chamar de energia mecânica. Tá? Por que mecânica? Porque normalmente está associado com forças que atuam sobre o nosso corpo. Seja forças de contato ou sem ter força de contato, que a gente vai aprender logo mais. Tudo bem? Sim. Perfeito. Então veja que a energia é uma quantidade física que está associada ao número, né, ao estado do nosso objeto. Então a gente está falando isso. Né? Então, se meu objeto está em repouso, ele tem uma quantidade de energia. Quando eu apliquei a força sobre ele, ele adquiriu uma energia com essa força e começou a entrar em movimento. Tudo bem? Então, se eu analisar esse outro instante de tempo aqui, onde ele se encontra, ele vai ter uma nova energia, então ele vai ter uma energia diferente daqui. Tudo bem? Por que que é diferente? Porque antes ele estava com uma energia. Depois que eu apliquei a força, ele entrou em movimento, então com certeza ele ganhou energia. Com certeza depois ele vai ter mais energia do que antes. Deu para entender a relação de energia com essa força no deslocamento? Sim, professor. Perfeito. Agora, veja que energia, ele é um número que vai estar andando sempre com a gente, de agora em diante, e dependendo da situação que você estiver considerando, você vai dar um nome especial para essa energia. Tudo bem? Então, nesse caso que eu estou mostrando para vocês, o nome que a gente dá para essa energia que esse objeto ganhou, ela é chamada de trabalho. Então, o trabalho é uma energia que está associada a uma força que produziu um deslocamento. Deu para entender? Sim, professor. Beleza. Então, a gente está definindo essa quantidade de energia e agora como que a gente calcula, né? Então, bem, para um objeto de massa m, que ao sofrer a influência de uma força constante, em que essa força produziu um deslocamento, como mostra a figurinha aí, esse objeto vai adquirir uma energia chamada de trabalho, em que essa energia vai ser calculada da seguinte forma. O trabalho ele é igual ao módulo da força vezes o deslocamento que ele andou. Então, observem que aqui é o módulo da força, tá? É só o número da força. Então, aqui é o módulo
e aqui é o deslocamento. Professor, mas aí esse módulo, ele seria aquela força resultante, por exemplo? Sim, naquele nosso exemplo que eu coloquei, é a força resultante. Mas, em geral, é a força que está produzindo o deslocamento. Tudo bem? Então não precisa, por exemplo, encontrar todas as forças que exercem sobre o corpo, sim, Não. só aquela que exerce o deslocamento. Só aquela que produziu o deslocamento. Você vai ver qual é a força que produziu o deslocamento. Tudo bem? Então, Chega da necessidade. agora observe aqui, ó. Vamos continuar a pegar o nosso mesmo objeto de massa m. Ele continuará se deslocando nessa direção. Então, veja que aqui está o nosso objeto depois de ter se deslocado. Tá bom? Mas agora a gente vai ver o seguinte, olha como é que a força agiu sobre ele aqui, ó. A força agiu desse jeito. A força forma um ângulo com a direção do movimento. E aí, como que eu calculo o trabalho realizado? Bem, a gente vai lembrar lá da aula de dinâmica que essa força vai ter duas componentes, concorda? Vai ter uma componente na vertical e uma componente aonde? Na horizontal. Olhando para as componentes, qual das duas vai gerar o trabalho? A componente Y, que é a vertical, ou a componente X? Não seria a soma dos dois, professor? Observe, qual das duas forças que vai produzir o deslocamento da nossa figura? Ah, sim, o eixo X, a força X. A força na vertical não produziu um movimento na vertical, única e exclusivamente a força X. Então, se eu quiser calcular o trabalho associado a esse movimento, o trabalho vai ser a força X vezes o deslocamento que ele andou, correto? E quem é essa força X? Essa força X é a componente na horizontal, então ela é essencialmente o módulo da força F, o cosseno do ângulo, vezes o deslocamento que ele andou. E aí a gente encontra aquela equação geral do trabalho, que é força, deslocamento, cosseno do ângulo. O que essa equação fala para a gente? Que o trabalho sempre vai estar relacionado com a força orientada na direção do movimento. Por exemplo, se a gente pegar aqui a força peso, então peguem a força peso. A força peso forma um ângulo de 90 graus com o deslocamento. Se você calcular o trabalho realizado por ela, então o trabalho realizado pela força peso seria o peso vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força peso e o deslocamento, que é de 90 graus. Mas o cosseno de 90 graus é zero. Então, o trabalho realizado pela força peso nesse movimento na horizontal é nulo. Ou seja, a força peso não realiza trabalho quando o deslocamento é na horizontal. Tudo bem? Tudo bem, professor. Então, perfeito. Agora, olha o que acontece de acordo com a definição de trabalho que a gente acabou de aprender. A gente tem três situações, né? Bem, trabalho é igual força, deslocamento, cosseno do ângulo. Se o ângulo for de 90 graus, nós acabamos de ver que o trabalho ele é nulo. Ou seja, quando a gente fala que a força é perpendicular ao movimento, ao deslocamento, o trabalho ele é nulo. Tudo bem? A força não realiza trabalho. Uma outra opção que eu posso ter é quando o ângulo entre a força e o deslocamento é de 0 graus. Então, vai ficar o trabalho igual a força vezes o deslocamento. Por quê? Porque o cosseno de 0 é 1. Então, essa situação é aquela onde a força aplicada tem a mesma direção do deslocamento em que se realizou. Então, aqui, força e deslocamento são paralelas. Tudo bem?
E, por fim, nós temos uma situação que o ângulo entre a força e o deslocamento é de 180 graus. O que isso significa? O trabalho vai ser força, deslocamento, cosseno de 180, mas cosseno de 180 é menos 1. Então, o trabalho ele vai ser um valor negativo. Ou seja, essa é aquela situação em que você tem o objeto, ele está se movendo em uma direção, mas a força ela está apontada contrária. Então, você tem a força e você tem para cá o deslocamento. Quem gera, por exemplo, um trabalho negativo? A força de atrito. A força de atrito ela não fornece energia, pelo contrário, ela retira a energia. Então, esse sinal de menos ele serve exatamente para dizer isso para a gente, que a energia está sendo retirada do nosso sistema. Tudo bem até aqui ou alguém ficou com dúvida? Professor, você pode explicar de novo essa parte dos ângulos? O que cada ângulo significa? Você concorda comigo? Nós chegamos à conclusão que o trabalho, na expressão geral, ele é força, deslocamento, cosseno do ângulo. Quem é esse ângulo? Este ângulo que aparece aqui é justamente esse ângulo daqui, ó, de onde eu aplico a força, tá vendo? Professor, essa equação aí do cosseno do ângulo, ela é geral ou é por causa dessa situação que a gente está utilizando? Aqui a gente pegou um caso geral para força constante, tá? Então, nesse caso, você tem em que o deslocamento é na horizontal, a força, você pode aplicar a força em qualquer direção, tá vendo? Ó, posso aplicar para cá, ó, posso aplicar ela para cá ou para cá, mas sempre eu vou poder decompor em direção horizontal e direção vertical. E essa informação aqui está te dizendo, ó, é esse carinha, te diz que é apenas a componente horizontal que gera trabalho. Tudo bem? Deu para tirar a dúvida? Deu sim, professor. Obrigada. Perfeito. Então, beleza, gente. E aí, o que acontece? Como é a componente horizontal, esta componente horizontal, ou ela está na mesma direção da força ou do deslocamento. Então, o deslocamento e a força aplicada, elas estão apontadas na mesma direção, tá vendo? Aqui. Ou você tem um corpo se movimentando nessa direção e a força aplicada é perpendicular, ó. Então, esse caso é esse daqui. Essa força não gera trabalho, o trabalho dela é zero. Ou então você está nessa outra situação, que é quando a força e o deslocamento são apontados em direções contrárias. Deu para entender a diferença de cada um agora? Deu sim, professor. Obrigada. Beleza. Então vamos lá. Professor, Oi. essa força em direção contrária seria um barco à vela alçando contra o vento? Pode ser a força de atrito, enquanto esse corpo ele anda para frente. Pode ser uma outra força aplicada, enfim. Cada problema vai te dizer quem é as forças que agem. Não tem como eu te dizer, ó, é sempre essa daqui, porque cada situação vai ser uma situação. Ok. Tudo bem? Beleza. Ok. Então tá bom. Então, o que a gente pode ver, né? Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que nós temos o nosso objeto aqui. Eu vou colocar de novo. Eu sempre uso esse desenho, mas é porque ele é bem útil. Então nós temos um objeto e é aplicada uma força sobre ele. Ao aplicar essa força, esse nosso objeto ele andou uma certa distância, né? Então aqui é a massa M, massa M. Ao longo de todo o movimento, a força F continuou sendo agindo sobre ele, tá? Então a gente continua atuando essa força. Então, nessa primeira situação, ele andou um deslocamento ΔX. O que eu sei? De novo, se eu fizer o diagrama de forças que agem sobre esse corpo, a gente sabe que a resultante da força vai ser massa vezes aceleração. Eu não estou desenhando nem a força-peso e nem a força normal,
Porque essas duas forças não contribuem para esse movimento. Todo mundo consegue ver isso. A única força que contribui para o movimento dele é única e exclusivamente essa força F aqui. Tudo bem, gente? Tudo bem, professor. Beleza. Vamos assumir que esse nosso objeto ele estava com uma certa velocidade inicial antes de eu aplicar a força. Então, quando eu aplico a força, eu consequentemente faço com que ele mude a sua velocidade, então aqui ele vai ter uma certa velocidade final. Tá? E como tem uma mudança de velocidade, pela segunda lei de Newton, a gente está vendo que existe uma aceleração. E essa aceleração, ela essencialmente é o valor da força dividido pela massa. Vocês já vão entender por que eu estou fazendo essa consideração. Tudo bem? Agora, se a gente lembrar lá da cinemática, o que a cinemática fala para a gente? Se eu conheço a velocidade inicial, conheço a velocidade final e conheço o valor da aceleração, veja que eu não tenho nenhuma informação de tempo, eu posso encontrar esse deslocamento em função dessas três variáveis. Basta que eu use a equação de Torricelli. Concordam comigo? Sim ou não? Sim, professor. Beleza. Então, observem o seguinte. Eu vou pegar essa informação que eu tirei aqui usando a lei de Newton e vou substituir dentro dessa segunda equação. Para fazer isso, eu vou usar de cor vermelha, só para colocar onde eu mudei. Então, deixa eu deixar preto. Então, vai ficar velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes. Agora eu uso vermelho. F sobre M. Volto com a cor preta. Delta X. Todo mundo conseguiu entender o que foi que eu fiz? Sim, professor. Beleza. Agora eu vou organizar melhor esses termos. Então, deixa eu abrir uma nova aba aqui. Vou copiar aqui de novo. Perdão. Vou fazer o seguinte. Só facilitar a minha vida. Pronto. Posso tirar aqui. Assim eu não tenho que escrever de novo, tá, gente? Facilita para mim. Pronto. Beleza? Então, vamos melhorar isso. Eu quero encontrar esse objeto aqui, é quem eu estou procurando, tá? Então, vamos organizar melhor. Vou pegar essa velocidade inicial e vou passar para o lado de cá. Tá? Então, vai ficar velocidade final ao quadrado. Como ele está com sinal de mais, passou pela igualdade, vai ficar com sinal de menos. Isso vai ficar igual a 2 F sobre M delta X. Tudo bem? Ok, Sim. gente? Tá bom. Vou pegar esse fator de 2, que está multiplicando todo mundo, e vou passar para o outro lado. Então, ele vai passar dividindo todo mundo. Isso vai ficar igual a F sobre M delta X. Tá ok? Certo. Agora eu vou pegar esse fator de M que está aqui, que é a massa, que está dividindo, e quando eu jogar para o lado de lá, ele vai passar multiplicando. Então vai ficar M, que multiplica esses dois termos que estavam ali, e todo mundo dividido por 2. E isso é igual a F delta X. Até aqui, todo mundo conseguiu entender o que eu falei? Sim, professor. Tá bom. No caso, aquele doutor ele deveria estar dividindo ali também o VF e o menos V inicial. De fato, mas você concorda que quando eu coloco esse parênteses bem aqui, está multiplicando todo mundo? Entendi. Tá bom. Agora me digam, o que é esse objeto que aparece aqui que eu estou circulando, pessoal? Força vezes deslocamento.
Como é que a gente chamou isso aqui? Trabalho. Trabalho. E isso aqui não é um tipo de energia? Sim. Então, olha que curioso. Nós estamos achando que o trabalho é igual a essa equação aqui, ó. Mas a gente acabou de aprender que o trabalho é uma energia que está associado a uma força que gera um deslocamento, não é verdade? Sim. Então, esse lado de cá, eu só posso igualar duas coisas que realmente são iguais, né? Se elas não são iguais, eu não posso igualar. Então, isso daqui deve ser uma forma de calcular um tipo de energia. Vocês concordam comigo? Afinal de contas, o outro lado da equação também é energia. Concordo. Só que essa energia que está agora, que eu marquei, ela não fala nem em força e nem fala em deslocamento. Ela só fala em massa e fala em velocidade. Então, eu não posso chamar essa energia de trabalho. Eu tenho que dar um outro nome para ela. Porque observem que ela está associada ao nosso objeto, aquela bolinha que eu desenhei, mas ela está associada com outras informações, com a massa do objeto e com a velocidade do objeto. E essa energia que é associada à velocidade, ela tem um nome. A gente chama essa energia de energia cinética. Tudo bem? E a gente representa pela letra K e fala que a energia cinética é meio de mv ao quadrado. Olha que curioso. Nós estamos encontrando, então, uma relação do trabalho. Então, vou colocar aqui a equação de novo. Deixa eu colocar como estava, né? Então, eu vou distribuir. Então, vai ficar VF ao quadrado menos meio de V0 ao quadrado. Então, veja, pessoal, que aqui, ó, esse fator é uma energia cinética, só que é uma energia cinética, eu vou colocar a letra F só para diferenciar, porque eu estou calculando com a velocidade final, e essa outra energia cinética eu vou colocar com o zero, que é para indicar que é a inicial. Então, aqui é a final e aqui é a inicial. Tudo bem, gente? Tá, beleza. Tudo bem. Se eu estiver falando muito rápido, por favor, me avise. Então, a gente está encontrando uma relação entre uma energia, que a gente chama de trabalho, e a variação da energia cinética. Variação, esse delta, é só para indicar que é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Tudo bem? Então, observem que a gente acabou de verificar que a energia ela é uma quantidade que a gente não cria e nem destrói, mas que ela se transforma. Então, veja que quando você aplicou aquela força que gerou um deslocamento, você acabou de verificar que para você gerar esse deslocamento, vou colocar a figura aqui novamente, deixa eu pegar, acho que é essa daqui. Então, para você ver, para esse objeto sair desse ponto inicial e chegar a esse ponto final, você calculou a energia necessária, então você olhou, opa, ele estava aqui primeiro e agora ele está aqui. Quanto de energia eu gastei? Bem, a sua energia que você teve que dar para ele foi essa energia chamada de trabalho. Mas ao longo do movimento, então se você for desenhando aqui, ó, ele foi fazendo essas passagens, né? Ele não simplesmente desapareceu aqui e apareceu nesse instante, né? Ele foi se movimentando. E ao longo desse movimento, esse trabalho ele foi sendo convertido em energia cinética. E aí o que você olhou é que essa quantidade de energia que você chamou de trabalho, ela é exatamente igual à energia necessária para que ele sofresse aquela variação de velocidade.
Ou seja, você encontrou a relação entre trabalho e energia cinética. Tudo bem ou não está tudo bem? Tudo bem, professor. Beleza, pessoal, beleza. Então, vamos ver na prática como que a gente resolve um problema envolvendo essas duas quantidades de energia. Deixa eu pegar aqui. Qualquer momento vocês podem me interromper e me chamar aí, tá bom, pessoal? Eu ainda não falei do... Pronto. Então vamos ver um exemplo bem direto de como a gente pode usar o teorema do trabalho e energia cinética na prática. Todo mundo consegue ver aqui? Eu sei que agora não, mas agora vamos conseguir. Todo mundo consegue ler? Dá para ler ou tá ruim de ler, pessoal? Dá para ler, professor. Vocês querem que eu aumente mais? Acho que pode ser, para ficar um pouco mais visível. Acho que agora tá melhor. Melhorou, sim? Tá melhor. Então vamos lá. Um bloco de 6 quilos inicialmente em repouso. Então, a gente tem que aprender a ler os exercícios e ir identificando as coisas. Então, olha, aqui, deixa eu pegar o vermelho. O bom de vermelho é que todo mundo enxerga. Opa. Ó, massa. 6 quilos. Inicialmente em repouso. Essa palavra é importante. Quer dizer que a velocidade inicial dele é 0. É puxado para a direita ao longo de uma superfície horizontal sem atrito, por uma força horizontal constante de 12 newtons. Encontre a velocidade escalar do bloco após ele ter se movido 3 metros. Então, aqui a gente tem uma outra informação. A gente tem um deslocamento de 3 metros. A gente tem uma força constante de 12 newtons. Todos conseguiram entender o que o problema pede? Ele pede para que você encontre nesse ponto o valor da sua velocidade final. Tudo bem? Professor, a velocidade escalar é a mesma coisa que a velocidade final? Sim, a velocidade escalar do bloco é a mesma coisa que a velocidade final. Certo. Então, olha, quais são os dados do problema? Dados do problema. Massa, 6 quilos. Força horizontal constante, 12 newtons. Velocidade inicial, 0 metros por segundo. Velocidade final, eu não sei. Então, olhem o conjunto de informações que nós temos e qual é a única coisa que a gente precisa fazer? Encontrar essa velocidade. Então, pergunto, preciso utilizar leis de Newton para resolver esse problema? Não, né? Posso usar o quê? Conservação. Posso usar o teorema do trabalho e energia. Professor, mas eu tenho duas forças agindo sobre esse corpo. Veja que essa força normal e a força peso, elas estão formando um ângulo de 90 graus com deslocamento. Isso quer dizer para a gente que elas não produzem trabalho ao longo dessa direção ΔX. Todo mundo compreende? Sim, professor. Então, ótimo. Então, vamos resolver. Então, usando o teorema do trabalho e da variação da energia cinética, a gente pode encontrar. Do lado esquerdo, trabalho é força vezes o deslocamento. E do lado direito, a variação da energia cinética é meio de m v final ao quadrado menos meio de m v inicial ao quadrado.
Tudo bem, gente? Sim, professor, no caso, isso daí derivou daquela fórmula que você decompôs, né? Exatamente. Mas uma vez que eu já sei a fórmula, eu não preciso deduzir ela novamente. Eu já uso o resultado direto. Certo. Então, vamos lá. Vamos substituir corretamente cada um dos valores. No lugar de F, eu vou colocar o 12. Por quê? Porque é essa força que produz o trabalho. Tá bom? Vezes o deslocamento. O deslocamento foi de 3 metros. Então, eu coloco aqui um 3. Isso vai ser igual meio a massa do nosso bloquinho, que é de 6 quilos, e a velocidade final, que é o que eu estou procurando. Tudo bem? Quando eu substituir o valor da velocidade inicial, que nós sabemos que é zero, por que eu sei que é zero? Porque o corpo está em repouso. Então, uma vez que ele está em repouso, a velocidade inicial dele é zero. Então, isso aqui, ó, vai embora. Então, agora, eu tenho como encontrar o valor da velocidade final. 12 vezes 3 é 36. 6 dividido por 2 é 3. Então, eu vou ter aqui, ó, 36 dividido por 3. E isso vai ser igual à velocidade final ao quadrado. Tudo bem o que foi que eu fiz aqui na simplificação? Sim, professor. Logo, essa velocidade final ao quadrado, ó, 36 dividido por 3 é 12. Então, aqui a velocidade final ao quadrado. A velocidade final vai ser a raiz quadrada de 12. Calculando isso, então, se vocês tiverem uma calculadora, se vocês não tiverem, eu abro aqui rapidinho uma. A raiz quadrada de 12 é 3,5 aproximadamente. Então, a nossa velocidade final é aproximadamente 3,5 metros por segundo. O que isso quer dizer? Que para eu tirar esse corpo da velocidade inicial zero e colocar ele a uma velocidade final de 3,5 metros por segundo, foi necessário fornecer para esse objeto uma quantidade de energia de 36 joules. Deu para entender? Professor, você pode repetir essa última parte de como ele foi de 3,5 metros para joule? Ah, não, perdão. É porque eu esqueci de falar uma coisa para vocês, foi mancada minha. A unidade, deixa eu apagar aqui só para... A unidade de energia, então, energia é medida em joules. Tá? Então, a unidade de energia no sistema internacional é essa letra J. Tá bom? Então, voltando para a explicação, para eu tirar esse corpo, para eu fazer com que esse corpo saia do repouso, que é a velocidade inicial zero, e chegar a essa velocidade final de 3,5 metros por segundo, que foi o que nós calculamos, eu tive que dar a esse objeto uma quantidade de energia. Eu falei para ele, olha, toma aqui 36 joules de energia. Como que eu dei essa energia para ele? Aplicando essa força. Então, quando eu aplico essa força, eu estou dizendo para o corpo, oh, toma corpo, eu estou te dando 36 joules de energia. Ele pegou esses 36 joules de energia, ele conseguiu sair do zero com a sua velocidade, se movimentar esse deslocamento de 3 metros e chegar lá com uma velocidade de 3,5 metros por segundo. Deu para entender o que foi que eu fiz? Esse 36 joules é daquela continha que a gente fez ali do F e o deslocamento. Exatamente, bem daqui, ó, porque eu dei essa energia na forma de Entendi. Professor, pensando um pouco mais à frente, por exemplo, quando a gente começar a usar energia mecânica, por exemplo, aí o trabalho já não vai mais ser igual a essa fórmula da energia cinética, já vai ser igual a uma outra fórmula da mecânica, seria isso? Então, a cada caso, o trabalho vai ser igual a uma energia diferente. Na verdade, não é que vai ser uma energia diferente.
Quando a gente falar de um outro tipo de energia, que é chamado de energia potencial, nós vamos aprender que esse trabalho, na verdade, ele vai ter uma parte de energia cinética e uma parte de energia potencial. Então, dentro do trabalho existem vários tipos de energia, digamos assim. Não. Dentro de energia, existem vários nomes que nós podemos dar a eles, por exemplo, trabalho, por exemplo, energia cinética, por exemplo, energia potencial. Todos esses nomes diferentes que a gente dá para essa situação, elas de algum modo estão relacionadas. Então, a energia que a gente chama de trabalho, ela está relacionada com a energia que a gente chama de energia cinética por essa fórmula que está em vermelho. Tudo bem? Entendi. Agora, eu posso ter uma situação, que a gente vai ver mais adiante, em que, além de energia cinética, eu tenho ainda energia potencial. E aí nós vamos ver que o trabalho ele vai ser igual à soma da energia cinética com energia potencial. Mas isso é uma outra situação. Por exemplo, lá em Física 2, quando a gente for estudar máquinas térmicas, a gente vai aprender que essa energia que a gente chama de trabalho, que é associada a uma força com um deslocamento, ela vai ser igual a uma outra quantidade de energia que a gente chama de calor. Então, é com esse princípio de conservação de energia que você vai criando as suas situações. Nesse contexto que a gente está fazendo, onde só temos a energia na forma de trabalho e onde só temos a energia na forma de energia cinética, aqui essas duas energias elas são iguais. O trabalho é igual à variação da energia cinética. Deu para entender? Sim, professor. Então, sempre depende da situação, porque cada situação a energia vai receber um nome. No final, todo mundo é energia, mas dependendo do que está acontecendo, a gente dá um nome diferente para ele. Certo. É uma coisa que gera muita confusão. Professor? Então, oi. Não, termine. Pode falar, pode falar. Às vezes sua pergunta serve para complementar algum raciocínio meu. É porque eu queria saber que, como o senhor falou, que quando o objeto sofre esse deslocamento, ele vai ter uma nova energia. Essa nova energia seria os 36 joules ou seria Isso. mais alguma Essa coisa? energia vai ser os 36 joules. Por quê? Observa que... Peraí que eu perdi aqui minha guia de escrita. Ah, tá aqui. Então, a gente sabe que o corpo estava aqui. Inicialmente, está aqui nosso objeto com M de 6 kg. E ele está em repouso, ou seja, a velocidade inicial dele é 0. Então, veja, se não tiver nenhuma força aplicando sobre ele, veja que até esse momento nós só falamos de dois tipos de energia. Nós só falamos de trabalho e de energia cinética. Qualquer outra situação não vem ao caso, tá bom? Então, nesse contexto, onde nós só conhecemos esses dois tipos, veja que a energia cinética dele vai ser quanto? Meio de m velocidade inicial ao quadrado, mas ele é 0 joule, porque a velocidade dele é 0. Tudo bem? Ok. Tá. Se eu quisesse calcular o trabalho dele nesse instante, eu ia ter que ter força vezes deslocamento. Mas observa que nesse instante eu não tenho nem força e nem deslocamento. Então o trabalho dele aqui é 0. Entendi. Então eu posso dizer que nesse instante inicial a energia dele aqui, ó, é 0 joule. Concorda comigo? Concordo, sim. Agora, aí vai acontecer o seguinte. Então, beleza. Então eu sei que como ele está parado, não tem nada. Aí eu vou vir e vou aplicar uma força sobre ele. Tá, coloquei uma força de 12 newtons. Quando eu apliquei essa força de 12 newtons, o que aconteceu? Eu gerei um deslocamento. Então eu fiz esse objeto sair de onde ele está e chegar até aqui. Então ele andou 3 metros. Tá? Então eu vou ver o seguinte, que quando ele chegou até aqui, ele precisou de uma quantidade de energia. Que quantidade de energia que ele precisou para sair daqui a chegar a esse ponto? Bem, eu tive que dar uma energia na forma de trabalho,
Nós vamos ver que é força vezes deslocamento, e isso é igual a 36 joules, porque a força é 12 e o deslocamento é 3 metros. Tudo bem até aqui, Tyler? Tudo, professor. E aí a gente vê o seguinte, que ao longo desse deslocamento, porque ele não sai magicamente daqui e chega aqui assim, magicamente. O que acontece? Ele tem uns processos intermediários, ele tem que sair da velocidade inicial, ir para uma velocidade de meio metro por segundo, depois ele aumenta mais um pouquinho, vai para 1 metro por segundo, depois ele aumenta mais um pouquinho a velocidade, vai para 1,5, até na hora que ele chega daqui com uma velocidade final que a gente calculou que é 3,5 metros por segundo. Concorda comigo? Concordo, sim. Veja que essa energia foi utilizada para fazer essa mudança de velocidade. E a gente está vendo que essa mudança de velocidade, ou melhor, essa variação da energia cinética, ela é exatamente igual a essa quantidade de energia que a gente calculou, que é o trabalho. Tudo bem? Tudo bem, Professor, entendi. mas e se, por exemplo, ele já tivesse começado com uma energia inicial, teria como a gente descobrir o trabalho que ele já tinha começado esse movimento? Teria, basta, por exemplo, digamos que você não conhece essa força. Tá bom? Digamos que você não conhece essa força e digamos que o nosso corpo saiu aqui com uma velocidade de 1 metro por segundo. Como que eu posso calcular o trabalho? Usando essa mesma fórmula. Então, veja, a energia cinética final menos a energia cinética inicial é igual ao trabalho. Então, aqui ficaria meio de 6 vezes velocidade final ao quadrado, que é 3,5 ao quadrado, menos meio de 6 vezes velocidade inicial, que é 1 ao quadrado. Isso é igual ao trabalho. É só você resolver essa conta que você vai achar o valor do trabalho para ele, tudo bem? Mas aí esse daí seria o trabalho inicial, né? Que ela já Não, tinha trabalho começado. inicial não, porque a força aplicada sobre o corpo ela é sempre constante. Então, o trabalho vai ser a quantidade de energia necessária para tirar o objeto de onde ele estava parado para aquele instante onde ele andou. É só isso Entendi. que É você porque, por olha. exemplo, nesse caso, quando ele chegasse na velocidade final dele, também teria um trabalho entre esse meio tempo que a gente calculou, Não, né? porque nesse Não, meio também tempo, seria mesmo? nesse Também seria meio tempo mesmo? aqui dentro, nesse meio tempo aqui, a energia é energia cinética. Então, Então, isso, nesse caso, a gente só teria trabalho. E o que estaria ali no meio seria cinético. isso, você tem que tomar um cuidado, porque isso gera confusão. O trabalho é a quantidade de energia necessária para você pegar um objeto que está nessa posição e trazê-lo para essa posição. Então, quanto de energia eu preciso para tirar ele de XY e levar a XF? Isso é uma pergunta. Essa quantidade de energia necessária para tirá-lo daqui e trazê-lo aqui, realizando uma força constante, a gente chama de trabalho. Tudo bem? Tudo, professor. Isso é uma coisa. Agora, quando você olha o processo intermediário, que é você andando entre essas duas posições, então ele está andando aqui, está andando aqui. Eu até coloquei de cor diferente, tá vendo? Nessa situação, você está olhando apenas a mudança de velocidade. Você não está olhando nem força e nem deslocamento. Então, nesse caso, você está falando de energia cinética. Tudo bem? Tudo, professor. Obrigada. Deu para esclarecer ou ficou confuso? Não, eu entendi. No caso, então, o trabalho seria o que iniciaria o movimento e a energia cinética já é o movimento em si. Exatamente. Tanto que na expressão do trabalho não entra velocidade. Trabalho é força vezes deslocamento. Então, você só está olhando para a força e para o deslocamento. Na energia cinética, entra a velocidade. Então, veja que a informação da velocidade entra na energia cinética.
e a informação da força e do deslocamento entra no trabalho. Só que a gente está vendo que, a princípio, que são duas coisas diferentes, na verdade, estão relacionadas pelo teorema trabalho-energia cinética. Tudo bem? Tudo sim, professor. Beleza. Aí eu queria falar mais uma coisa com vocês antes da gente finalizar, tá bom? Hoje é curtinho o nosso encontro, então... Eu acho que agora vai ficar muito mais fácil o entendimento do capítulo. Estou certo ou errado? Sim, professor, tá ótimo. Já deu para entender grande parte. Inclusive, é muito bom saber que dá para resolver questões sem não precisar decompor força nenhuma, que ninguém aguentava mais. Quando a gente aprender a conservação de energia, aí vai ficar mais fácil ainda. Então, lembra que no início, lá no início, eu falei para vocês o seguinte: olha, o trabalho é força, deslocamento e o cosseno do ângulo, né? Nesses exemplos que eu utilizei agora, eu não coloquei o cosseno porque a força e o deslocamento tinham a mesma direção, então o ângulo era zero. Mas no caso geral, a gente sabe que é assim. Tudo bem? Então tá bom. Então, o que significa isso, né? Bem, a gente acabou de ver que o trabalho ele depende da componente da força na direção do deslocamento do corpo. Então, para o movimento em linha reta, gente, ele é fácil calcular a componente na força de direção. Então, por exemplo, se eu fizer isso daqui e o deslocamento for nesse sentido, ó, a força que gera o trabalho é a força cosseno do ângulo. Concordam comigo? Sim, professor. Tá bom. Agora, em situações que envolvem o movimento em caminhos que não são em linha reta, a força e o deslocamento eles podem ter qualquer direção. Como assim? Deixa eu mostrar para vocês um caso em que isso pode acontecer. Deixa eu pegar uma figura aqui. Tipo um movimento de projétil, professor? Tipo um movimento de projétil, exatamente. Tipo um movimento de projétil. Mas eu vou pegar uma outra figura aqui para ficar mais fácil. Não tem. Mas eu poderia ter um caso assim, ó. Vou colocar aqui. Eu poderia ter um caso assim, ó. Então, esse aqui é o movimento do nosso objeto. Então, ele anda nessa trajetória, ó. E aí eu poderia ter uma força, poderia ter um deslocamento apontado. Vou pegar aqui. Verde. Então, eu poderia ter um movimento nessa direção, um deslocamento, um ΔX, e uma força aplicada, sei lá, para cá. Tudo bem? Observem que aqui é um caso em que nem a força e nem o deslocamento estão apontados para a mesma direção. Tudo bem, gente? Mas existe um ângulo entre eles. Deu para entender o que eu estou falando? Sim. E aí, nesse caso, como que a gente faz, como que a gente calcula o trabalho, né? Bem, para isso, como força e deslocamento são grandezas vetoriais, eu posso definir uma operação matemática que envolve eles dois, em que o resultado dele é um número. Todo mundo está me acompanhando aí? Então, no caso, teriam duas forças de trabalho, aqui está em uma direção e depois na outra? Não. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: existe na geometria um produto entre dois vetores. Então, um produto entre dois vetores e o resultado é um número. Vocês sabem que produto é esse? Não seria um módulo? Não, é o que a gente chama de produto escalar. O que é o produto escalar? Bem, quando a gente fala de números, então, por exemplo, você fala 1, 2, 3, 4, 5, existem algumas operações básicas que você pode fazer. Você pode somar,
Você pode subtrair, você pode multiplicar e você pode dividir todos os números entre si. Concordam? Então, você pode fazer 1 mais 2, 2 menos 1, 3 vezes 4, 5 dividido por 4. Você pode fazer sempre essas operações. Quando a gente fala de vetores, aí já é um pouquinho mais complicado, porque vetores eu posso somar, eu posso subtrair vetores, a gente aprendeu a fazer isso usando o conceito de componentes. Eu posso multiplicar um vetor, multiplicar com um número. Lembra da aula de vetores que a gente falou? Pessoal? Oi, professor. Vocês lembram da minha aula de vetor, que eu falei que a gente pode multiplicar um vetor com um número? O João disse que não. Mais ou menos. É a nossa primeira é a minha primeira videoaula que eu coloquei, a segunda videoaula, que é grandezas escalares e grandezas vetoriais. Vamos já dar uma vista de novo nessa aula. E quando a gente fala de multiplicação entre vetores, eu tenho dois tipos. Ou eu posso fazer uma multiplicação que a gente chama de produto escalar, ou eu faço uma outra multiplicação que a gente chama de produto vetorial. Vocês já ouviram esses dois nomes no ensino médio de vocês? Sim. Muito. Perfeito. Então, o que é cada um, né? O produto escalar, ele é uma multiplicação entre dois vetores que a gente representa por esse símbolo aqui, ó. Então, dois vetores A e B estão fazendo um produto escalar entre si dessa forma. E como que a gente calcula? Bem, tem duas maneiras. A primeira, se você conhecer os módulos dos vetores e o ângulo entre eles, então vai ser módulo de A, módulo de B e o cosseno do ângulo entre eles. A outra forma é se você conhecer as componentes. Conhecendo as componentes, fica componente x com componente x mais componente y com componente y, mais componente z com componente z, se ele tiver em 3 dimensões. Então, ou você calcula dessa forma, ou você calcula dessa maneira. Isso é como a gente calcula o produto escalar. E o que significa o produto escalar? Bem, se você tem um vetor aqui, eu vou chamar de vetor A, e aqui eu vou chamar de vetor B. Então, eu estou desenhando dois vetores quaisquer, e eles têm um ângulo entre eles. O produto escalar, ele representa para mim o que na geometria a gente chama de projeção. Opa, fiz tudo doido aqui o desenho. Alguém Esse já daí tinha... é o vetorial, professor? Já não é mais o escalar. Tá. Não. Opa, quê? Produto escalar. Esse que você está desenhando ainda é escalar. Ainda é escalar. Eu quero mostrar para vocês o que significa o produto escalar, geometricamente. Esse número que a gente está encontrando aqui, dessa forma ou dessa forma, ele representa exatamente esse tamanhozinho aqui para mim. É o A escalar B. Tudo bem? Ok? Sim, professor. Então, o produto escalar, ele pode ser calculado dessa maneira ou dessa maneira. E geometricamente, ele representa exatamente o tamanho do vetor B projetado sobre o vetor A. Tudo bem? Sim. Então tá bom. Mas observem bem esse formato aqui, ó. É o que eu quero para a gente terminar a nossa aula. Então, eu vou colocar aqui lado a lado. Quando vocês forem ler o material, vocês vão ver agora que vai fazer mais sentido. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Então, nós vimos que o trabalho é força, deslocamento, cosseno do ângulo. Tudo bem? E agora a gente está vendo que o produto escalar de dois vetores é o módulo do primeiro, módulo do segundo e o cosseno do ângulo. Olhem bem para as duas equações. O que a gente pode concluir?
Lembrando que força é uma grandeza vetorial e o deslocamento também é uma grandeza vetorial. Então, o que eu posso concluir olhando para as duas equações? Que o trabalho pode ser escrito como o quê? O módulo da força e o módulo do deslocamento vezes o cosseno, não seria isso? Porque eles são... Isso eu já coloquei. Mas eu posso, então, dizer que isso daqui é o mesmo que falar que é o produto escalar da força com o vetor deslocamento? Sim. Sim, professor. Então, olha aqui, ó. Vamos pegar o caso. Tem o nosso objeto. Eu vou aplicar uma força para ele nessa direção e vou produzir um deslocamento para cá. Ó. Então, ele andou esse pedaço. Tudo bem? Quando ele anda esse pedaço, ele está exatamente aqui. Quem é a força que gera o trabalho? Não é a força apontada na direção horizontal? Não é exatamente isso daqui? Sim, professor. Então, a gente está calculando o trabalho. Ó. O trabalho para ele andar esse tanto, ó, é exatamente essa expressão, que é exatamente isso daqui. Deu para entender o que eu fiz? Sim, professor. Beleza. Então, a gente precisa, só para finalizar a parte de produto escalar, ver algumas propriedades, tá bom? Então, quais são elas? Bem, nós temos o seguinte, produto escalar é definido por essa expressão aqui, ó, módulo de A, módulo de B, cosseno do A. Então, ó, se, primeira condição, se o ângulo for de 90 graus, então você tem um vetor que é apontado para uma direção e o outro que é apontado assim. Então, formando um ângulo de 90 graus. Concordam comigo? Quanto que vai dar esse produto escalar, pessoal? Sem fazer conta. Tem que dar quanto? 0, porque o deslocamento e a força não estão no mesmo sentido. Exatamente, mas como a gente não está falando de força e deslocamento, a gente está falando só do produto escalar. Aqui, ó, ele é 0 porque o cosseno de 90 é 0. A segunda opção é quando você tem que o ângulo entre eles é de 0 graus. Isso quer dizer que o vetor A e o vetor B são paralelos. A e B são paralelos. Então, o produto escalar entre eles vai ser quanto? O módulo de A vezes o módulo de B. Tudo bem? Tudo bem, gente? Sim, professor. Tudo bem. A terceira opção é se o produto escalar entre eles dois for 0. Se o produto escalar entre eles for 0, ou o ângulo entre eles é de 90 graus, a gente está vendo aqui nessa primeira condição, ou então um desses vetores ele é 0. Ok? Ou. Então, se o produto escalar entre dois vetores é 0, ou ele tem 90 graus entre si, ou um deles é 0, o tamanho deles. Tudo bem? Agora, se eu calcular o produto escalar de um vetor com ele mesmo, veja que se eu calcular o produto escalar de um vetor com ele mesmo, o resultado vai ser o módulo dele ao quadrado. Tá? Então, 4, 5. O produto escalar de um vetor por ele é igual a... Perdão, o produto escalar entre dois vetores, eles comutam. Então, eu posso inverter a ordem que dá o mesmo resultado. Tudo bem? São propriedades de produto escalar. E, por fim,
4. O produto escalar, ele pode ser distribuído. Como assim distribuído? Se eu tiver 3 vetores, A, B e C, esses dois estão somando e esse está fazendo o produto escalar com eles, isso é a mesma coisa de A, produto escalar com C, mais B, produto escalar com C. Como que a gente pode ver essas propriedades, professor? A gente pode utilizar a própria definição para poder representar. Tá? Inclusive, tem uns exercícios que eu vou colocar para vocês praticarem com relação a isso. Tá bom? Ok, professor. Então, beleza. Então, só para efeito de prática, olha só. Se eu tiver 2 vetores, então, olha, o vetor A é igual a 3i mais 2j. O vetor B, ele é dado por 4i menos 3j. Vamos calcular o produto escalar entre eles. Bem, nesse caso, eu estou te dando componentes. Então, o produto escalar usando componentes é componente x multiplicado com componente x mais componente y multiplicado com componente y. Ok? Então, vamos lá. Quem é a componente x do vetor A? 3. Então, aqui vai ficar 3 vezes componente x do vetor B, 4. Então, vai ficar 3 vezes 4. Mais componente y do vetor A, que é 2, multiplicado por componente y do vetor B, que é menos 3. Então, aqui vai ficar 3 vezes 4, 12, mais com menos, menos, 2 vezes 3, 6. Esse produto escalar vai dar 6. Todo mundo entendeu como a gente faz aqui o produto escalar? Sim, professor. Veja que aqui eu não estou falando absolutamente nada de física. Eu apenas estou ensinando a vocês uma propriedade, uma operação matemática entre vetores. Tá bom? Certo. Ok. Agora, vamos achar como que eu poderia... Então, eu tenho esses 2 vetores. Como que eu posso achar o ângulo entre eles? Eu quero saber qual é o ângulo entre eles. Bem, eu posso usar novamente a definição de produto escalar, porque essa produto escalar é módulo de A, módulo de B, cosseno do ângulo entre eles. Então, veja que a gente já achou esse valor aqui, ó, esse valor dá 6. Então, vamos achar o módulo de A e o módulo de B. Como que a gente pode fazer? Bem, o módulo de A, a gente sabe que é a raiz quadrada de ax quadrado mais ay ao quadrado. Professor, como é que eu sei que é isso? Porque lá na aula de vetores a gente aprendeu. Ah, eu não me lembro, professor. Então, faça o produto escalar de A com ele mesmo, porque a gente viu que nessa propriedade é o módulo dele ao quadrado. Logo, o módulo do vetor vai ser essa raiz quadrada aqui. Ah, professor, mas aqui eu sei calcular. Como é que ele é? Bem, lembra, é a componente x multiplicada com a componente x mais componente y multiplicada com componente y. Ela com ela mesma, a quadrado. A y com a y ao quadrado. Tudo bem, gente? Tudo bem. Então, substituindo esses valores, vai ficar ó, 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso vai ficar raiz quadrada de 13. Ok? 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4, 9 mais 4, 13. O vetor B tem módulo também, né, calculado da mesma forma. Bx ao quadrado mais by ao quadrado. Isso vai ficar igual a 4 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Então, isso vai ficar 16 mais 9, 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, agora que a gente calculou os módulos, nós podemos encontrar o ângulo, porque o produto escalar entre os 2 vetores é módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles. Esse resultado nós fizemos inicialmente e encontrou o valor de 6. Esse resultado nós achamos raiz de 13. Esse nós achamos 5. E isso é o que nós estamos procurando. Tudo bem, gente? Tudo sim, professor.
Então, o cosseno do ângulo ele vai ser 6 dividido por 5 vezes a raiz de 13. E aí eu vou achar que isso vai dar... Opa, fiz desenho errado aqui. Isso vai ser 0,333. E aí, usando a calculadora, a gente consegue encontrar e vai ver que o ângulo cujo cosseno vale 0,33 é o ângulo de 71 graus. Professor, o que o senhor fez que eu não estou entendendo mais nada? O que nós fizemos foi encontrar o ângulo entre os dois vetores que nós acabamos de desenhar. Então, o vetor A, ele tem as componentes 3 e 2. Então, ó, 3 na direção X, vou marcar 1, 2, 3. E 2 na direção Y. Então, 1, 2. Então, o nosso vetor A, ele é esse vetor desenhadinho bem aqui. Ó. Nosso vetor A. Com componentes 3 e 2. Tudo bem, pessoal? E o vetor B é o vetor de componentes 4 e menos 3. Então, o vetor B tem componente 4 na direção X e menos 3 na direção Y. Então, menos 3 aqui. Então, o nosso vetor P ele está apontado para cá. Então, nós usamos o produto escalar para achar esse ângulo que é de 71 graus. Deu para entender o que foi que nós fizemos? Sim, professor. Tudo isso só no caso se for, por exemplo, um movimento que tenha mais de uma força, digamos assim. Ou não mais de uma força. Pode ser um movimento com uma única força, mas a direção não é na horizontal. Então, por exemplo, digamos que eu fiz isso. Ó. O nosso objeto de massa M, ele sofre uma força apontada para cá e se desloca nessa direção. Tudo bem? Sim. Pode acontecer isso. Ok, pessoal? Ok, professor. Onde que a gente vai ter mais utilidade para isso? Quando a gente for resolver problemas envolvendo a força e trabalho num plano inclinado. Porque num plano inclinado, o deslocamento ele é na diagonal, né? Ele não é na horizontal totalmente. Então lá você vai precisar usar essa definição. Ok, gente? Então é isso aí. Acho que agora dá para vocês estudarem. Tem uma parte lá que fala... Deixa eu trocar aqui para mostrar para vocês rapidinho. Acabei pegando mais tempo do que a gente tinha combinado. Peço desculpa, eu sei que sábado todo mundo quer descansar. Todo mundo está vendo aqui o livro? Sim. Então, essa é a discussão que a gente estava fazendo aqui, tá bom? Vocês vão poder olhar, ver as propriedades, tentarem fazer esses exemplos resolvidos. Eu fiz com valores diferentes aqui, tá? Então, essa sessão em particular, eu vou fazer uma videoaula para explicar por quê, pessoal? Porque vocês ainda não começaram a ver integral, não é verdade? Não. Professor, a gente está com uma lista de derivados que você entrega quinta-feira e ela tem, se não me engano, fala integral indefinida. Então, vocês estão entrando na parte de integral. Isso. Mas não se desesperem. Vai melhorar. Não. A gente espera. A gente espera. Então, assim, eu vou tentar fazer uma videoaula para esse assunto em específico, porque eu acredito que até aqui, na sessão 6.3, vocês vão conseguir desenvolver bem legal, tá? Até essa sessão 6.5, com exceção da sessão 6.4, que é de força variável. Então, assim, eu vou fazer uma videoaula específica para essa parte, porque eu preciso que vocês tenham um mínimo de conhecimento de integral. Então, eu vou fazer uma aula começando falando o que é integral, e aí eu já falo rapidamente do que é integral e falo rapidamente dessa parte, tá bom? Vai ser um vídeo bem curto mesmo, tá, gente?
Tudo bem, professor. Beleza, mas se quisermos explicar um pouco já a inicial de integral. Tá bom, pode deixar. Mas é isso aí, gente. Eu vou colocar o formulário. Esqueci de disponibilizar o formulário. Eu vou deixar ele aberto agora. Eu vou deixar ele aberto umas meia horinha para vocês. É o tempo que vocês conseguem preencher aí, tá bom? Acho que eu não tinha colocado ainda e eu esqueci. Professor, desculpa também estender sua aula, mas é uma dúvida minha mesmo, tá? Você poderia só voltar naquela parte do slide que você explica sobre 180 graus do ângulo? Porque enquanto você está explicando, eu estou anotando aí, não deu tempo de anotar tudo. Tá, Aí eu queria saber se tem uma foto. Deixa eu só ajustar aqui uma coisa que eu não estou enxergando. Só um minutinho que eu já coloco. Tudo bem. Então, eu fazendo sem usar o webcam ficou melhor para mim, porque meu computador não travou. Eu usando a webcam, meu computador trava. Deve ser a qualidade de imagem, tá muito pesada. Eu tô achando também. Sobrecarrega muito. Pronto, pessoal. Qual é a parte? Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu já escrevi tanta coisa. É aquela logo antes que você estava explicando de múltiplo escalar, que quando o ângulo é 180. Não, não é essa. Eu vou passando ao pouco, você me fala. Não é essa. Tá bom. Não, é essa aqui. Ainda está travado no PDF, professor. Ah, tá. Desculpa. Pronto. Beleza? O de 180 é esse caso aí, o terceiro? Opa, não é essa daqui. Estou pensando que é de propriedade. Não. 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 Ah, cadê, Mas gente? não, era daquela parte mesmo, da parte dos... Produto escalar? Só que eu acho que você não falou do 180, mas não tem problema. Então. Não tem problema. Tudo bem. O 180, ele está bem aqui, ó. Posso explicar, não tem problema. Se o ângulo for de 180 graus, deixa eu colocar aqui. Vou colocar em azul, porque tem muito vermelho aqui. Eu estou ficando tontinho aqui, já estou vendo mais nada. Então, se o ângulo for de 180 graus, tá? O que acontece? O produto escalar, ele vai ser dado por menos módulo de A, módulo de B. Por quê? Porque o ângulo bem aqui, ó, o cosseno de 180 é menos 1. Tudo bem? Então, o vetor A está apontado para cá e o vetor B está apontado para outra direção. Entendi. Obrigada, professor. Tá bom? Só mais uma pergunta antes de mim. Aquele começo que você decompôs a de torre série, eu também queria bater uma foto rapidinho. Ah, tá. Claro. Eu acho que essa... Não. Essa... Não. Aqui é essa. Também não. 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 Tem procurando aqui que eu não lembro qual é. É logo no começo. Eu estou procurando. Não. Essa? Essa mesmo. Eu começo aqui, né? Aí vai para outra parte que você diz que é o do K. Acho que tem mais um. Isso aqui. Isso, muito obrigada. Deixa eu tirar esse carinha daqui da frente, porque acho que está te atrapalhando. Não, tá. Pronto, professor. Desculpa. Não aparece para vocês um negócio, um disquinho de cor, não? Não. Ah, tá. Eu pensei que estava aparecendo um disquinho de cor para vocês. Pronto, professor, é só isso mesmo. Oh, realmente não aparece, não. É porque para mim tem tipo um disco de cor aqui, ó. Aí vocês não veem, meu... Curioso, pensei que vocês estavam vendo. Eu fico com todo cuidado para achando que tá na frente de vocês.
Eu movimentando o meu mouse, mas não vê o que eu... É porque eu estou segurando um disquinho. Tá bom, gente. Então, beleza, pessoal. Um bom sábado para todo mundo. Um bom descanso. Desculpem aí a gente ter ido até tarde, tá bom? Um bom final de semana para vocês, bons estudos. E até de noite eu estou colocando a nova listagem de exercícios, tá? Para vocês poderem fazer. Tá bom, gente? Até, professor. Até mais, pessoal. E atenção com o prazo de entrega da lista de exercício para hoje, hein? Não era para amanhã, professor. Perdão, é amanhã. Só queria ver se vocês estavam... Professor, não vai matar a gente de susto, não. Meu Deus. Bom final de semana, gente. Bom descanso para vocês aí. Tchau, tchau.